Olá pessoal, essa é a quarta parte da nossa aula hoje sobre raízes do movimento pentecostal, raízes históricas do movimento pentecostal. E eu vim falando com você aqui um apanhado sobre os fundamentos, né, da Assembleia de Deus Americana, acontecido em 1914, e também essa herança deixada por John Wesley, deixada pelos movimentos pós-John Wesley, e também o movimento de santidade americano, são as raízes do nosso movimento, são as raízes da nossa cultura pentecostal, são as fontes que forneceram, lógico, que vem sendo moldado, vem sendo lapidado com os anos, até chegar até nós, no século XX, aqui no Brasil, iniciando em Belém do Pará. Uma das contribuições do movimento dos irmãos de Plymouth ao movimento pentecostal, uma das questões mais interessantes foi o dispensacionalismo, em que nós, Assembleano Brasileiro, pautamos a nossa teologia dentro desse dispensacionalismo. O segundo é justamente a liturgia simples, onde os leigos, né, os membros comuns da igreja, tinha a oportunidade de falar na igreja, de pregar, de testemunhar. É lógico, sempre no final do trabalho do culto, né, nos últimos 30% do culto, do tempo do culto, é dedicado à pregação. E essa pregação era feita de forma sem preparo, não era preparado, né? Há 20, 30 anos atrás, um pregador que levasse qualquer anotação para o púlpito, ele era mal visto, porque o assembleiano, o movimento pentecostal, acreditava que o Espírito Santo ia inspirar o pregador a pregar a mensagem da igreja que estava ouvindo aquele dia. Então o pregador ia para o púlpito somente com a Bíblia. Alguns, até mais ousados, liam o texto e fechavam a Bíblia para mostrar que tudo que estava pregando vinha diretamente do Espírito Santo. É lógico que isso é maravilhoso. A nossa igreja por muitos anos pautou em cima dessa cultura, mas hoje é claro que o nosso público-alvo mudou um pouco, nossos filhos estão estudando, muitos nossos filhos estão na universidade, muitos nossos filhos estão ocupando funções importantes na sociedade civil. Então nós precisamos também colocar em pauta alguns princípios da academia. Mas a adoção simplista da liturgia foi uma herança dos irmãos Plymouth, do movimento pentecostal, lá na Inglaterra e também, né, no Reino Unido, propriamente dito. A outra questão era a ansiedade, a propagação. Em todos os cultos, o pregador pregava sobre salvação, mas encerrava falando sobre a volta do Senhor Jesus. Os irmãos oravam para Jesus curar tudo, mas na oração ele citava a volta do Senhor Jesus. Então, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, era algo pertinente em toda a forma da igreja. Na oração, na pregação, no testemunho, era o arrebatamento da igreja. A igreja pentecostal brasileira nunca deixou de fora falar sobre o arrebatamento, porque era uma questão é a luz no fundo do túnel. É a luz no fundo do túnel. Tá? E era um dos itens do credo assembleiano americano, era justamente a segunda vinda do Senhor Jesus. E tem mais, é uma vinda antes da grande tribulação e antes do milênio, porque a crença da Assembleia de Deus temos a igreja do Senhor será arrebatada antes da grande tribulação, e a igreja do Senhor vai governar com Cristo no milênio literal. Apesar de que Orlando Boyer não apoiar essa questão, apesar de ser missionário assembleiano, mas ele não apoiava. Mas a ideia de Boyer nunca influenciou a nossa igreja, né? A nossa liturgia e também naquilo que cremos. Tá? Então, nós acreditamos que a volta do Senhor Jesus a segunda vinda será em duas fases. A primeira invisível e a segunda todo olho verá. A primeira somente para os crentes transformados e arrebatados para encontrar nos ares, e os mortos que morreram em Cristo, e a segunda para todo mundo, que é o juízo final, o trono branco. Então essa é a concepção da Assembleia de Deus, e essa ideia, esse pensamento,
essa construção é uma raiz do pentecostalismo lá de Armínio, dos irmãos Plymouth e assim por diante, né? Depois tem o juízo vindouro, a recompensa, a vida eterna, o gozo, enfim. O terceiro ponto como raiz do movimento pentecostal era justamente a crença na inspiração sagrada das Escrituras, sem tirar e nem pôr. Inclusive o texto de Apocalipse, quando fala, se tirar uma parte da profecia, tirar parte da tua vida, da vida, ou se acrescentar a praga contida desse livro. Por muitos anos se pregava que era toda a Bíblia, os 66 livros. É lógico que não, que ali é João que está falando em relação ao Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro assim, né? Parece loucura. Quando você lê o Apocalipse, parece loucura. Daí o motivo do fundamentalismo teológico, né? Bíblico teológico, que era acreditar na palavra de Deus, do jeito que está escrito. Não muda, não acrescenta e nem tira nada do texto sagrado. E tomando como base a palavra de João, se tirar alguma coisa da Escritura, aí engloba tudo. Na realidade não é. João está falando sobre o Apocalipse, né? E esse fundamentalismo bíblico, ele vem para combater o movimento de reação ao liberalismo teológico, né? Porque os pensadores, os filósofos, na realidade, eram teólogos, e eles buscavam explicações para muitas questões, e às vezes diziam que era mito, taxavam como mito. Então houve-se um liberalismo teológico, principalmente nos Estados Unidos. Então o pentecostalismo chega como aquela chuva seródia, que vai eliminar a praga na plantação. E aí nós temos essa herança maravilhosa. Depois temos a inerrância e inspiração verbal da Escritura Sagrada, que é uma herança lá wesleyana, arminianista, etc. A divindade do Senhor Jesus, concepção original de Cristo, teoria substitutiva da expiação, retorno físico do Senhor Jesus. A contribuição desse fundamentalismo está enquadrada dentro desse que acabei de estar para vocês, né? E também a adoção literal dos textos sagrados, o método hermenêutico, dando unidade doutrinária e também dando base à doutrina da santificação e da volta do Senhor Jesus, ou seja, da escatologia. A questão social da igreja, né? Porque era taxado que a igreja tinha que ser assistida pelo Senhor, Deus que envia alguém, a igreja não, porque se a igreja fizesse algum ato social, seria taxada como um movimento liberal, do pensamento liberal americano, né? Também, lamentável, era o anti-intelectualismo, né? Uma das mensagens mais pregadas no púlpito era a pregação contra o crescimento acadêmico, né? De estudar, porque se associava à teologia liberal, né? E a inspiração da Sagrada Escritura como regra infalível de fé normativa para a vida do caráter cristão. Era algo assim, sabe, concreto para o assembleano, para o pentecostal. Levar a Bíblia para o culto, examinar a Bíblia, acompanhar a leitura feita pelo pastor na Bíblia, na própria Bíblia, ler em casa, ter um tempo de leitura. Tudo isso, esse cabedal todo, essa herança toda, é a crença na inspiração verbal da Sagrada Escritura como única regra de fé infalível, regra infalível de fé normativa para a vida do caráter cristão, 2 Timóteo 3, 14, 17. É lógico que o texto até usado de Timóteo vai referir-se todo o Antigo Testamento. Então, essa é a história do movimento pentecostal. Tem essas características muito interessantes. E nós temos outras vertentes do movimento pentecostal, né, que são muito profundas. Por quê? Porque a própria descida do Espírito Santo lá em Atos 2 não faz acepção de pessoa. Por isso é construir toda essa herança em pleno século XXI sobre o pentecostalismo. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, em nome de Jesus.